Oi, meu nome é Carla Biriba e hoje vamos falar sobre pincéis. Então, gente, separei na minha coleção de pincéis os meus favoritos e os que eu uso todos os dias para dividir com vocês. Vamos começar pela pele. Para fazer a base, eu uso duas opções. Quando eu quero uma coisa mais natural, mais fresca, mais suave, eu uso ou os kabukis, são esses mais compactos e macios. Eles são ótimos para esfumar, quando eu quero uma coisa bem natural. Ou eu uso o Duo Fiber. Então, quando eu quero uma camada mais natural, uma pele mais suave, eu uso ou o Kabuki ou o Duo Fiber. Quando eu quero uma pele um pouco mais carregada e eu só tenho esse pincel, eu vou acrescentando, criando camada, entendeu? Mas se eu quero uma pele um pouco mais carregada, com um pouco mais de cobertura, eu uso o pincel flat. Esse pincel aqui foi o primeiro pincel lançado de base. Ele é tipo super old school. Querido? Tá na história, né? Hoje em dia eu uso mais ele pra tipo cremes, BB creams, primers, hidratantes, mas ele tem super o seu valor. Passando pro corretivo, eu tenho dois favoritos. O meu número 1, paixão, amo da vida, que eu não vivo sem, juro por Deus, é tipo assim, uma escolha certa, é o meu pincel Fluffy, é o pincel que eu uso pra usar minha sombra, pra esfumar. Exatamente, esse pincelzinho querido é o meu número 1 de corretivo. Sabe por quê? Pra mim, a anatomia dele é perfeita, ele é todo arredondado, ótimo para encaixar na área dos olhos, ao redor do nariz, no queixo, que são os lugares que eu mais uso corretivo. Ele dá uma cobertura natural, mas assim, se eu precisar de um pouco mais de cobertura, eu vou acrescentando. Mas se eu quiser uma boa cobertura nos olhos, eu posso usar também o meu pincel flat. Quando eu quero arrasar naquela pele bem, tipo, completamente coberta, com uma pele incrível, é ele que eu uso, esse flatzinho. Ele até parece um mini pincel de base, dá pra ver? E quando eu quero ter uma cobertura maior no corretivo, eu uso esse mini flat aqui. Ele lembra muito o pincel de base, só que pequenininho. Ele consegue dar uma cobertura maior, ele concentra mais o produto. E você pode aplicar em batidinhas assim, aí você fica com uma olheira perfeita. Na verdade, você fica sem olheira nenhuma. Mas esses dois são os meus dois favoritos para corretivo. Esse eu não vivo sem, dessa duplinha maravilhosa. Quando o assunto é blush, para fazer aquele contorno maravilhoso que eu amo, ou de repente só para fazer a cara de fofa, os meus favoritos são o tradicional de blush, que é esse redondinho, fofo. Ele é ótimo para passar blush, mas ele tem um pouco menos de precisão. Quando eu quero arrasar no contorno, ficar completamente quebrada, completamente angulosa, fazer Kim Kardashians, esse aqui, ele é meio chanfradinho, então ele tem mais precisão na hora de você tocar no rosto, então eu consigo arrasar no meu contorno. Ele é ótimo também para você que é iniciante e tem pouca precisão, às vezes fica confusa na hora de passar o blush, fica com uma bola enorme. Às vezes eu vejo isso por aí, dá vontade de falar assim, miga, usa um chanfrado, usa. Mas então, tô te falando agora, amiga, usa um blush chanfrado, um pincel de blush chanfrado, vai salvar sua vida. Essas são as minhas duas opções favoritas. O tradicional, quando eu quero fazer um blush mais natural, e se eu quero quebrar tudo, o pincel de blush chanfrado. Passando por um assunto que eu adoro, que são os iluminadores. Quando eu quero usar iluminador líquido ou cremoso, e eu prefiro, tipo, quero um efeito um pouco mais natural, eu uso o Duo Fiber, porque ele concentra pouco o produto, ele espalha bem e ele esfuma com mais facilidade. Se eu quero concentrar o produto, eu uso um de base só que pequenininho. Quando eu quero arrasar e concentrar bastante iluminador, essa é a minha melhor opção. Mas lembrando, para os cremosos e para os líquidos, esses dois eles arrasam. Quando eu quero usar um iluminador em pó, eu também posso usar o meu Duo Fiber. Ele vai dar aquele efeito mais natural, porque ele concentra muito menos produto. E ele é ótimo porque ele esfuma muito bem. Então, ele é super ponto positivo porque você pode usar no líquidos e cremosos e também no em pó. Mas, como eu adoro exagerar e eu amo concentrar iluminador, eu tenho um redondinho. Ele é menor e ele é mais fino do que um pincel de blush. Vou até mostrar pra vocês a diferença, ó, um do lado do outro, porque ele consegue concentrar mais produto. Então ele é ótimo naquela hora que você quer arrasar no iluminador, e ele é bom também que ele consegue passar aqui no arco do nariz. Ele só não é muito bom para os pequenos detalhes, porque ele é muito... aí ele fica maior. Mas nesse caso, eu uso
esse pincelzinho aqui que ele se chama Pencil Brush. E traduzindo seria lápis, pincel de lápis. E ele realmente tem uma precisão que parece um lapisinho. E ele é perfeito, por causa dessa cerda pontuda, para fazer a ponte do nariz, o arco do cupido, o queixinho. Aqui, ó, dentro do canto interno, sabe quando você adora aquele ponto de luz aqui? Ele é perfeito, ele bota a quantidade perfeita de iluminador embaixo da sobrancelha. Então, quando eu quero iluminar com precisão e detalhe, ele é meu favorito, meu escolhido. Agora, vamos passar para a área dos olhos. Tem uma dupla que é maravilhosa, que realmente nenhum maquiador, eu diria ninguém na face da Terra, inclusive vocês, podem ficar sem. Que é a dupla de depositar e esfumar. Se você está começando a sua coleção agora de pincéis, essa com certeza tem que ser, se você está falando de área dos olhos, a primeira escolha. Por quê? Primeiro você precisa de um pincel desse que é flatzinho, mais macio, não pode ser sintético, tem que ser assim mais maciozinho, para poder depositar a sua sombra. É perfeito, ele deposita e ele consegue concentrar a sombra, então você consegue usar a cor ao máximo. E para esfumar, é sempre bom esse pincel que é mais buff, mais arredondadozinho. Perfeito para esfumar o côncavo, usar aqui esfumar embaixo da área dos olhos. E como eu falei há um pouco tempo atrás, ele é perfeito para usar como corretivo. Gente, esse pincel aqui, eu não sei. Você é demais, hein, querido? É verdade, tipo, número 1 de corretivo e não dá pra viver sem na área dos olhos. Então, eu diria que é uma super aquisição. Mas falando de olhos, tem muitos pincéis para detalhes, que a gente também não pode ficar sem. Eu amo muito o Pencil, que eu acabei de falar, que ele é ótimo para iluminar o canto interno e a área da sobrancelha, mas ele também é excelente para esfumar o lápis, esfumar embaixo do olho. Às vezes, quando eu quero só, eu passo o traço do delineador e eu quero só dar uma borradinha para fazer uma coisa mais rock and roll, ele é perfeito porque ele é preciso. Então, ele também vale muito a pena para a área dos olhos. Esse também... Gente, são todos queridos, eu não consigo falar sem muito amor por eles, porque eles me ajudam tanto todos os dias, mas assim... O chanfrado é um pincel que também não dá pra viver sem. Eu tenho dois tamanhos aqui, deixa até eu achar, que é o chanfrado um pouco maior, não sei se tu consegue ver, e o chanfrado um pouquinho menor. Por que o chanfrado é tão incrível? Primeiro que ele faz uma sobrancelha perfeita, ele consegue fazer com precisão o detalhe, o desenho da sobrancelha, e ele ainda consegue dar uma esfumada. Então, tipo, maravilhoso. E ele é excelente para fazer o delineador. Eu gosto até de ter um pequenininho, porque quando eu preciso fazer um delineador com um pouco mais de detalhe, ou mais fininho, ele é ótimo. E como ele é chanfrado, eu consigo tipo, fazer o desenho com precisão. Então, maravilha. E falando em delineador, também é bom você ter uma opção tradicional do delineador, olha, do pincel, que é o da pontinha clássico, bem fininho. Se você quiser fazer aquele tracinho, sabe, quase nada, só na linha do cílio, ele arrasa. Ou aquela puxadinha bem de leve, ele vale a pena. Para finalizar o grupo dos olhos, eu tenho um pincel que eu gosto muito, uso bastante. Às vezes ele não é tão fácil, não são todas as marcas que tem. Esse que eu amo é da MAC, é o 212, que ele é retinho, tá vendo? A base dele é completamente reta. Eu uso muito para esfumar embaixo do olho. Eu sei que eu já tenho outro pincel para esfumar, mas na verdade o que eu mais amo para fazer com ele é limpar ao redor dos lábios. Porque quando eu faço a boca, Carol já falou isso no vídeo dela, e tipo, eu falei também na boca gigante que eu faço, e não tem nada melhor para você fazer a boca e ter um pincel reto assim, para você poder limpar com um corretivo, fica perfeito. E como ele é retinho, ele tipo te dá uma precisão tipo surreal. Então ele tá na minha lista de olho, mas ele também fica como preferido de boca. E agora, para finalizar, a gente vai pro pó. Aquele momento final que você acaba de se maquiar, está se sentindo linda e você só dá aquele último toque. Tem gente que adora uma maquiagem completamente mate. Eu prefiro uma maquiagem levemente, eu só tiro o excesso de brilho. Então, para essa opção,
que na verdade é o meu caso, eu gosto do Duo Fiber. Como eu já falei no vídeo várias vezes, sempre que você usa o Duo Fiber, você tem um efeito mais natural porque ele concentra menos produto. Então ele é ótimo só pra tirar aquele brilhozinho, sabe? Que eu faço com as modelos, deixar assim bem top. Mas se você gosta de uma pele mais opaca, uma coisa mais chique, se você gosta de uma pele mate, você pode usar o pincel de pó tradicional, que ele é ótimo porque ele concentra bastante produto. Aí você pode arrasar e deixar toda a sua pele matificada, linda. Ah, sobre esse pincel, ele também é ótimo para passar pó bronzeador, porque ele é maior do que o pincel. Ele é maior do que o pincel de blush, então ele concentra menos produto em relação ao bronzeador. Ficou claro? Ficou. Ele é ótimo para concentrar o pó e é ótimo para passar pó bronzeador, porque como ele é grande, ele vai concentrar menos. E agora vamos falar sobre higienização. Agora que você montou o seu kit de pincéis, é importante manter a saúde deles. A gente tem duas opções, que são o higienizador, que é uma maneira rápida de você limpar os seus pincéis. É ótimo quando você precisa mudar de uma maquiagem para outra. Por exemplo, eu tô usando o meu pincel Fluff para passar o corretivo, mas eu só tenho um, então eu vou querer fazer o meu olho, quero esfumar, você vai lá e dá uma limpada com o higienizador. Um truque bom para você estragar menos o seu pincel é na hora que você for usar o higienizador, você nunca jogar direto no pincel. Você joga no papel e aí você limpa. Eu vou demonstrar para vocês. Você olha, borrifa no lenço e aí você limpa o seu pincel, entendeu? Maravilha! E quando você precisa de uma limpeza mais profunda, eu indico você lavar o pincel mais ou menos de 15 em 15 dias com shampoo de criança. Pode ser qualquer marca, não precisa ser nada fancy, caro, pode ser a mais barata que você achar. Então você vai pegar o seu shampoo, você vai botar na mão. Esse dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas vai fazer os seus pincéis durarem bastante tempo. Se eu vou pegar um pincel sujo pra vocês verem, mas não me julguem, tá, gente? Você vai, ó, vai fazer uma lambança, mas tipo, tá vendo? Você dá uma limpadinha, tá escorrendo. Olha a água suja que sai do pincel. É, mas é necessário. E depois que você faz isso, você vai molhar ele na sua pia. Agora, uma coisa importante, evita molhar entre o metal e o cabo de madeira, porque na hora que você molha, a cola acaba saindo mais rápido, você estraga o seu pincel. Você já reparou que às vezes quando você lava tudo, lava o cabo, lava tudo, ele começa a descolar? E aí fica difícil, mesmo colando, a vida do pincel fica mais curta. Esses são os meus pincéis favoritos, eu espero que eu tenha ajudado hoje para você fazer o seu próprio kit e cuidar da saúde deles, porque assim eles podem durar anos, como os meus. Eu espero que você se inscreva no nosso canal, compartilhe e me conta qual foi o seu pincel favorito ou você tem algum diferente do meu. A gente se vê na próxima semana com mais dicas de beleza. Tchau! Me ver o canal da beleza pra ficar bonita, minha cara